paz, queridos irmãos. Muito bom estar junto com você novamente para a gente cultuar o Senhor, adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Queria te convidar a fazer uma leitura comigo para a gente começar esse momento devocional. Salmo 130. Salmo 130, um salmo citado por Jonas, tema da nossa mensagem, dessas nossas mensagens desses últimos domingos. A gente tem falado que o tema central é que o livro de Jonas é muito mais do que o grande peixe. E a gente tem abordado alguns detalhes importantes sobre essa grande história. E aí um dos salmos, Jonas cita 11 salmos na sua oração no capítulo 2, e este é um desses salmos. Salmo 130, e esse salmo casa muito bem com o momento que a gente está vivendo. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos e as minhas súplicas. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem subsistiria? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua salvação, ou espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. A gente está vivendo um tempo de espera, estamos vivendo um tempo de aguarde. Que o Senhor nos ajude a esperar, que o Senhor nos ajude a confiar, que o Senhor nos ajude a ansiar por Ele e entender que com Ele está o perdão, a Ele pertence a salvação e que a gente pode clamar. Nós não só podemos, como devemos clamar e a nossa alma ansiar por Ele, pela manifestação da sua glória, pela manifestação da sua graça, porque a Ele pertence toda misericórdia, é Ele quem redime o seu povo. Que nesse momento de culto, de adoração ao Senhor, você e a sua família, que nós possamos ter essa certeza, clamar para que Deus trabalhe no nosso coração, transforme a nossa vida, restaure os propósitos das nossas vidas e também nos reintroduza à missão que é dele. Vamos orar e pedir para que o Senhor faça isso, trabalhe em nossos corações e depois vamos adorar o nosso Senhor. Senhor Deus, queremos elevar os nossos corações ao Senhor, pedindo para que a Tua presença invada as nossas vidas, que nós que aqui estamos e os meus irmãos que estão assistindo a este culto sejam tocados pela presença gloriosa do Senhor, e que se estivermos em profundezas emocionais, espirituais, distantes do Senhor e distantes uns dos outros, Senhor, o nosso pedido é que o Senhor escute a nossa voz e que o Senhor esteja com os teus ouvidos atentos e alertos às nossas súplicas. Cremos e sabemos que se o Senhor observar as iniquidades, ninguém subsistiria. Porém, contigo está o perdão e por isso te tememos. Nós te agradecemos pela oportunidade de buscar o Senhor. Pedimos que o Senhor continue falando conosco durante todo esse culto e sendo adorado pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. E tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. E se o mar me submergir,
paz, irmãos, nosso bom amado Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer agora nossas entregas, nossos dízimos e oferta. E como sempre, a gente leu um pedaço da palavra do Senhor em Salmo 57, 1, a palavra do Senhor diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas meu abrigo, até que passe as calamidades. Em meio à calamidade, irmão, Jesus possa te abençoar, Jesus possa te guardar. E nessa oração que nós vamos fazer, com a entrega dos dízimos e oferta, que é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, em Malaquias 3,10, que Deus possa abençoar os irmãos, você que contribui para a casa do Senhor, você que tem ofertado a casa do Senhor, tem feito a manutenção da casa do Senhor. Quando passar essa pandemia, iremos abraçar, iremos regozijar, orar e louvar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos na Tua casa, Senhor, em meio a essa situação de calamidade, mas eu quero Te agradecer porque tem irmãos, meu Pai, que têm sido zelosos pela Tua casa. Mesmo com a diminuição dos seus salários, eles têm dado, Senhor meu Deus, os seus dízimos e as suas ofertas, porque são homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra. Te agradeço por esses irmãos que têm guardado e abençoado esta casa e têm feito obra para o trabalho dessa casa. Abençoa esses irmãos que estão zelosos, Senhor meu Deus, pelas gravações, pelo trabalho, pelas dedicações, o tempo que eles estão fazendo, meu Deus, para fazer que essa obra chegue através da internet, através de todos esses vídeos, meu Pai, possa ser, meu Deus, não só irmãos da nossa igreja, mas aquelas outras pessoas que assistirem, possa ser abençoado, possa ser, meu Deus, confortado, e, Senhor, meu Deus, e possa ter um caminho que é a palavra do Senhor. Muito obrigado pelos dias de oferta, e logo após, Senhor, meu Deus, o louvor para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
que ele vive. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. No livro do profeta Jonas, nós temos feito uma série de mensagens baseada nesse livro, e hoje nós chegamos ao capítulo 3, e nós dividiremos esse capítulo 3 em duas mensagens, hoje e também no próximo domingo. Jonas, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Vamos orar, pedindo para que o Senhor fale conosco nesse momento, através da sua palavra, mediante a intervenção soberana, graciosa e gloriosa do seu Santo Espírito. Pai amado e Deus querido, mais uma vez, elevamos a nossa oração ao Senhor, a voz do nosso coração, pedindo para que o Senhor fale conosco, assim como falou ao coração de Jonas. Que o Senhor renove em nossa vida os nossos propósitos, as nossas motivações, as nossas vontades. Oh Deus, para que possamos sonhar os planos do Senhor, para que possamos realizar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos oriente e nos ajude, que o Senhor nos cubra com a Tua provisão e que sejamos ensinados, repreendidos, corrigidos e edificados, para que nós sejamos homens e mulheres perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Jonas pode ser dividido em 2 seções muito claras, e todas essas sessões, ou essas 2 sessões, são marcadas pela expressão ou pela frase: veio a palavra do Senhor a Jonas. Nós observamos isso no primeiro versículo do primeiro capítulo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então nós vemos nessa primeira parte as consequências desse chamado e da recusa do profeta a obedecer a voz do Senhor. Então nós vemos tudo acontecendo ali na vida de Jonas, Jonas fugindo da vontade do Senhor. O Senhor o mandou ir para Nínive, ele pega um navio indo para Tarsis, ou para o fim do mundo naquela época, os lugares o lugar mais distante que se conhecia lá na região da Espanha. Nós vemos as consequências dessa fuga, nós vemos ele entrando em um navio, a tempestade que alcançou esse navio, nós vemos depois ele sendo lançado ao mar, Deus enviando um grande peixe ali, engolindo Jonas e o mantendo em seu ventre por 3 dias. Nós vemos no capítulo 2 a oração que Jonas faz do ventre do peixe, clamando a Deus por misericórdia, clamando ao Senhor do ventre do peixe em um estado de extrema angústia e dificuldade. E nós vemos Deus agindo com misericórdia e compaixão sobre a vida de Jonas. E então, no capítulo 3, uma nova sessão começa exatamente como a anterior. Capítulo 3, versículo 1 e também os versículos 2 repetem quase que igualzinho, letra por letra, a ordem dita no primeiro versículo do primeiro capítulo. Capítulo 3 de Jonas diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem
que eu te digo. E aí, daqui para frente, nós vemos a consequência da obediência, não apenas para a vida de Jonas, ou na vida de Jonas, mas também Jonas cumprindo a missão que Deus o havia dado, pregando a grande cidade de Nínive. E mais para frente a gente vai ver o resultado, no domingo que vem, na próxima mensagem, dessa proclamação da justiça de Deus. Então, ambas as partes desse capítulo, ou desse texto, nós vemos Deus dando a ordem, o profeta recebendo a ordem e ele indo obedecer ou não. No capítulo 3, de forma específica, nós vemos aspectos da graça invencível de Deus, e é sobre isso que a gente vai falar tanto nessa mensagem quanto na próxima, a graça invencível de Deus. E aqui, neste capítulo, nós vemos dois aspectos, ou a graça invencível de Deus, mirando em dois tipos de alvo. Primeiro, o cristão em pecado, ou o cristão rebelde, ou aquele que recebeu uma missão de Deus, mas que abandonou, que fugiu e agora é restaurado pelo Senhor. E esse é o nosso ponto, esse é o lugar em que nós pensaremos e estaremos nesse dia, lendo as Escrituras e pensando sobre o que ela nos ensina. A gente leu aqui no começo, Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 4, e vamos pensar nesses versículos sobre a graça invencível de Deus. E em primeiro lugar, pensando no que nós lemos aqui e anteriormente, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a graça invencível de Deus restaura o propósito da nossa vida. A graça invencível de Deus restaura o nosso propósito de vida. Olha que fantástico, primeiro versículo desse capítulo: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo. Deus concede a Jonas uma nova oportunidade. A primeira foi desperdiçada por Jonas. Jonas ouve o chamamento, é vocacionado, é direcionado. Deus diz a razão pela qual ele manda Jonas, mas ele nega. Nós vemos aqui então Deus dando uma nova oportunidade, uma outra vez mostrando graça sobre a vida de Jonas, dando-lhe uma nova oportunidade. Nós vemos aqui, nesse chamamento, que o que de fato foi verdadeiramente lançado no fundo do mar, dessa vez, não foi Jonas, mas sim a sua falha. Nós vemos Deus pintando em cores vívidas a expressão utilizada pelo profeta Miqueias e também pelo profeta Isaías. Nós vemos nesses versículos o que Deus diz em Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém para sempre a sua ira, porque tem prazer na benignidade, na bondade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Cumprindo também o que disse pela boca de Isaías: eu mesmo sou o Senhor que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro. Isaías capítulo 43, versículo 25. Nós vemos aqui a manifestação dessa graça invencível de Deus, a graça que não pode ser vencida pelos nossos pecados, a graça que não pode ser suplantada pela nossa negligência, pelos nossos impropérios, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas ideologias. Nós vemos Deus quebrando Jonas no capítulo 2, vemos Deus levando Jonas não ao profundo dos mares apenas, mas ao profundo da sua consciência, a ponto dele reconhecer no versículo 9, que ao Senhor pertence a salvação. Vemos Deus dando uma segunda chance de Jonas cumprir o seu chamado, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vemos Deus dizendo: Jonas, esquece o que passou, tenha uma nova vida, tenha um recomeço. Nós vemos aqui
Deus perdoando verdadeiramente o seu profeta e não o tratando mais como culpado dos seus erros. No capítulo 2, nós vemos Jonas dizendo isso: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, e Ele me atendeu do ventre do peixe. Olha, quando eu estava amargurado e lançado diante dos olhos do Senhor, Deus teve misericórdia da minha vida, e com voz de agradecimento oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas reconhece a sua pequenez e reconhece a grandeza de Deus, ainda que contrariado, reconhece que é impossível fugir da presença do Senhor, impossível virar as costas para um Deus que tem tudo, que vê tudo, que pode fazer todas as coisas. E é muito bonito a gente pensar e entender, olhando para as Escrituras, que esse Deus que pode tudo, que tem tudo, que é todo-poderoso, amar o seu profeta, amar a você e a mim de um modo tão absurdo e tremendo, que tolera a nossa vida mesmo quando nós pecamos e viramos as costas para Ele. Falamos na outra mensagem que uma das verdades mais pesadas das Escrituras é que mesmo quando nós viramos as costas para Deus, Deus permanece de frente para nós. Deus sempre está com seus olhos de justiça e de misericórdia sobre as nossas vidas. E nós, ou melhor, Ele nos perdoa verdadeiramente, nos trata como pessoas que foram perdoadas por Ele. Não há qualquer motivo para a gente desconfiar do perdão de Deus. Se Ele nos perdoa, verdadeiramente nós estamos perdoados. Definitivamente nós fomos perdoados. E a gente vê na história bíblica vários homens e mulheres que alcançaram ou que foram alcançados pelo perdão de Deus, servos valiosos, preciosos, que vacilaram, que erraram, que pecaram, mas que Deus deu uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. Nós vemos, por exemplo, a história de Abraão, o pai da fé. Abraão que foge para o Egito e lá mente sobre a sua esposa, mas Deus lhe dá uma outra oportunidade e de fato faz o pai da fé. Nós vemos Abraão que tenta dar uma mãozinha para Deus. Lembra? Deus lhe faz uma promessa: você terá um filho, você será pai de uma grande nação. E Abraão não espera o tempo de Deus. Em vez de ter o seu filho, um filho da promessa, com a sua esposa, ele coabita ali com a sua serva, uma mulher chamada Agar, e tem um filho chamado Ismael. Mas esse Ismael, por mais que fosse filho de Abraão, não era o filho da promessa de Deus. Mas Deus, mesmo assim, dá a Abraão uma outra chance, permite que Abraão recomece, e então ele faz certo da outra vez. Nós vemos Jacó, ainda do Antigo Testamento, mentindo para o seu pai, enganando o seu irmão, vivendo muitos e muitos anos tentando driblar a própria consciência. Jacó, que era conhecido como um enganador, mas um dia esse Jacó, esse enganador, lutou contra Deus, e Deus então o toca, mudando o nome de enganador para o príncipe de Deus, transformando a vida de Jacó, tocando muito mais do que no nervo de sua perna, mas tocando no nervo, no âmago do seu coração. Nós vemos Moisés, o grande líder Moisés, que matou o homem lá no começo da sua vida, fugiu para o deserto, fugiu do Egito, mas Deus o chamou para ser líder do seu povo, dando uma outra chance. Nós vemos Davi, que caiu em terríveis pecados. Davi adulterou, mentiu, matou, escondeu seus crimes dentro do seu coração. Todavia, quando Davi se arrepende, Deus o perdoou e restaurou-lhe a sorte. Deus dando outras chances para os seus servos. Jesus fez a mesma coisa com Pedro, que após o ter negado por 3 vezes, com juramentos e praguejamentos, dizendo: olha, eu já disse que eu não conheço esse tal de Jesus. Pedro chegou a desistir de Jesus. A gente vê isso lá no Novo Testamento, mas Deus o perdoou, mostrando que não havia desistido de Pedro. Pedro fugiu de Jesus, mas Jesus foi ao seu encontro. Pedro se arrependeu e Jesus lhe deu uma nova chance, outra chance. A gente pode pensar vários e vários outros
exemplos de pessoas nas Escrituras que receberam outras chances. Talvez você pode pensar na sua vida mesmo, na vida de alguém que você conhece, que tem recebido de Deus uma nova chance. O nosso Deus é um Deus de segundas chances. O nosso Deus é um Deus de recomeços. A gente precisa se lembrar que uma vida cristã vitoriosa é uma vida cristã de novos começos, de recomeço. A questão não é quantas vezes você cai apenas, mas quantas vezes você se levanta. A gente tem que fazer de tudo para não cair, mas fazer de tudo também para nos levantar quando cairmos. O pecado é um acidente de percurso. Ele não pode ser uma constância na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Ele acontece. A palavra do Senhor diz na primeira carta de João que se nós dissermos que não temos pecado, nós chamamos Deus de mentiroso, mas quando nós pecamos, temos um advogado junto ao Pai. A gente não pode andar em pecado, porque senão esse ato vira uma conduta e se torna iniquidade. Mas todas as vezes que pecamos, nós devemos clamar pela misericórdia e graça do Senhor. A vida cristã é uma série de recomeços. Quando nós caímos, o inimigo das nossas almas quer que nós acreditemos que o nosso ministério chegou ao fim, que o nosso casamento chegou ao fim, que o nosso trabalho chegou ao fim, que a nossa esperança chegou ao fim e que não há mais chance de recuperação. Mas o nosso Deus nos mostra dia após dia que Ele é o Deus das segundas chances. E isso não nos dá o direito de pensar, eu vou pecar porque eu sei que Deus vai me perdoar. Se a gente pensar assim, a gente não faz ideia da seriedade do pecado, da atrocidade do pecado e nem da grandeza da santidade do nosso Deus. Então não pense assim, não pense, eu vou pecar porque Deus tolera tudo. Cuidado, cuidado. Esse é um pensamento diabólico, maligno. Um filho de Deus não pensa desse jeito. Um bom filho sempre quer agradar o seu pai em todas as circunstâncias, em todas as situações. Cuidado com isso. A graça invencível de Deus nos renova o propósito da nossa vida. E em segundo lugar, a graça invencível de Deus nos reintroduz à missão. A graça invencível de Deus nos reintroduz à missão. Deus então vira para Jonas, depois que ele foi vomitado, versículo 10 do capítulo 2, provavelmente em uma das praias ali do mar Mediterrâneo. Jonas não foi depositado em Nínive. Nínive não é cercado por águas. Ele foi vomitado em uma das praias, então ele teve que peregrinar até a cidade de Nínive. E aí, mais uma vez, vem a palavra do Senhor dizendo: vai, prega a cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se então Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas então obedece. Jonas então entende o seu chamado. Jonas é reintroduzido à missão. Por que reintroduzido à sua missão? Depois de ter o seu propósito de vida transformado, retomado, ele é recolocado e reposicionado na missão de Deus. O que tinha acontecido em Jonas e com Jonas? A gente falou aqui nas mensagens anteriores, principalmente no capítulo 1, e a gente vai falar muito disso no capítulo 4, que é o final da mensagem, que o excesso de ideologização passou a determinar o sentimento ou a atitude missiológica de Jonas. A visão de Jonas quanto à missão foi reduzida em função da sua cartilha ideológica. O que isso quer dizer? Jonas não queria pregar em Nínive, porque Nínive ou a Assíria era um lugar, uma cidade, uma nação inimiga de Israel. Então ele dizia: não, eu não quero salvação para eles. Não, eu não quero que o Deus de toda graça, o Deus da misericórdia, abençoe, cuide, proteja. Nós falamos disso nas mensagens anteriores, nos motivos que fizeram Jonas fugir para não pregar a Nínive. Jonas estava com a mente cauterizada, a sua ideologia limitava o entendimento da sua teologia. Ele deixava que os problemas políticos e nacionais interferissem na razão de
todas as razões que a graça, a glória, o poder, a grandeza, a ordem do Senhor, a soberania de Deus. A sua atitude obstinada para com Nínive não é propriamente o resultado de um senso de justiça, mas do seu condicionamento ideológico. Falamos isso aqui também, e vamos falar muito no capítulo 4. Será que a gente tem disposição de orar pelos nossos inimigos? De orar pelas pessoas que nos afligem, que nos afetam, as pessoas que zombam da gente, zombam da fé, zombam da família, zombam de tantas outras coisas. Será que a gente teria coragem? Será que nós teríamos disposição de orar, de abençoar pessoas que querem o nosso mal ou que fazem mal à nossa pessoa? Como está o nosso coração? Assim, o que aconteceu com Jonas é que ele deixou de estar preparado para a missão de uma forma integral, de uma forma plena, de uma forma profunda, levando em consideração as múltiplas dimensões, possibilidades do propósito de Deus na história, e agora ele reduzia a sua visão missionária às suas mesquinharias ideológicas. Jonas tirou os olhos de Deus, o Senhor todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas, e começou a pensar no não merecimento de A, B ou C. Isso serve de lição para a gente. Se a gente deixar de pregar, como no caso de Jonas, ou de nos relacionar com pessoas por causa das suas ideologias, seja cultura, seja política, seja time de futebol, seja igreja, sei lá, qualquer outra coisa, se a gente deixar de pregar ou de nos relacionar sem querer ou perceber, nós não estamos tomando o nosso navio para Nínive, estamos tomando o navio para Tarsis. Quando nós nos fechamos nas nossas bolhas e não nos permitimos ouvir, dialogar, manifestar a graça de Deus na vida das pessoas e para as pessoas, nós estamos em plena desobediência ao nosso Senhor. Quando nós fazemos isso, nós começamos a enxergar aquela pessoa que entende ou que pensa na vida ou vê o mundo de uma forma diferente como outros. Eles são os outros. E esse foi um problema, e é um problema da igreja evangélica brasileira e mundial, não apenas dentro do nosso tempo, mas por muitos e muitos tempos a igreja viveu dentro dela mesma. Não foi aberta a dialogar com a cultura, não foi aberta a dialogar com a política. Por que a gente tem tanto problema na política, na cultura, na educação? Porque muitas vezes a igreja engoliu ou se reservou, entre aspas, no diálogo. A igreja não abriu diálogo com essas coisas. Lembre-se, a gente fala muito aqui na terceira igreja, que princípios são inegociáveis. Agora, algumas formas são adaptáveis. Algumas, nem todas, mas algumas formas são adaptáveis. Por que a gente tem sofrido problemas graves políticos? Porque a gente não tem gente crente de verdade fazendo diferença na política. Eu não estou dizendo nem lá apenas, estou dizendo aqui, ao nosso redor, você que nos está vendo, está nos ouvindo, falta gente crente lá. Mas não falta gente crente apenas lá na política, no Congresso, no Senado, na presidência, em qualquer outro lugar, na Câmara dos Vereadores. Falta gente crente aí onde você está. Falta gente crente no seu bairro, no meu bairro, para fazer diferença onde nós estamos vivendo. Pasme-se, pode faltar gente crente na nossa igreja. Gente crente para transformar a realidade onde nós estamos inseridos, revitalizar a forma de nós e de outras pessoas verem o mundo. Se a gente deixar de pregar por causa de problemas ideológicos, nós nos parecemos muito com Jonas. E aí, a graça que vence esses nossos preconceitos, a graça invencível de Deus, tem que vir e dar uma chacoalhada na nossa vida. Uma das coisas mais maravilhosas que nós vemos no texto, no livro de Jonas, é que a rebeldia e a fragilidade humana não frustram os planos de Deus, não frustram os desígnios do Senhor, não são pedra de tropeço para Deus. Deus poderia ter usado outra pessoa para pregar em Nínive, a Nínive? Sim, mas ele queria usar Jonas. Deus poderia ter levantado outro profeta, melhor que Jonas, mais obediente que Jonas. Deus poderia, mas ele não queria fazer isso. Ele quis usar Jonas. Deus tinha um propósito soberano na vida de Jonas.
Deus tem propósitos invencíveis e a graça de Deus triunfa sobre as nossas fraquezas e predileções. Deus diz a Jonas: dispõe-te, vai à cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus é o Senhor da mensagem, o mensageiro só é o canal, a mensagem é do Senhor, Ele é o dono disso. E a gente tem que entender que o Senhor é o dono da mensagem, é soberano sobre todas as coisas. Ah, meu irmão, a gente não pode pensar ou esperar a mão pesada de Deus. A gente não pode esperar que a mão pesada de Deus nos coloque no curso certo da história. Muitas vezes, a história de Israel, nós vemos isso acontecendo. Deus, com a mão pesada, conduzindo o povo de Israel para o lugar onde ele deveria estar. Deus, ao longo da história da igreja, muitas vezes, tem conduzido você e a mim para o lugar onde nós devemos estar. Talvez, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de incertezas, de confusão, de crise em todos os tipos de níveis, talvez Deus esteja transformando a sua e a minha vida, reconduzindo a igreja, reintroduzindo a igreja à missão, readaptando, reestruturando o nosso papel como igreja. Deus tem propósitos invencíveis sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. E Ele vai reintroduzindo a gente na missão. A gente precisa descobrir esses propósitos. A Escritura nos mostra, ela nos fala. A gente precisa entender esses propósitos. E a gente precisa abraçar esses propósitos de Deus, que são invencíveis para a nossa vida. Nós podemos reagir à disciplina de Deus de várias formas. Muitas vezes, como a gente falou aqui, Deus permite e usa coisas duras, difíceis, para nos posicionar novamente. E Deus usa muitas vezes a disciplina para nos trazer de volta. E a gente pode reagir à disciplina de Deus de várias formas. A gente pode desprezar a disciplina de Deus e lutar contra ela, recalcitrar contra os aguilhões. A gente pode dar o famoso murro em ponta de faca, como Jonas tentou fazer, tentar fugir de Deus, tentar se esconder de Deus, tentar se ocultar de Deus. O Salmo 139 nos ajuda a entender que isso não é possível. Para onde fugirei da presença do Senhor? Se eu tomo as asas da alvorada, ou se eu viajo na velocidade da luz, o Senhor está à minha frente. Se eu faço a minha cama no mais alto monte ou no mais profundo vale, o Senhor estará lá. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. E, se eu não me engano, esqueci, não me lembro agora o texto certo, mas acho que está em 2 Crônicas, não me lembro o capítulo, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E a gente precisa lembrar disso. Nós podemos desprezar a disciplina de Deus e lutar contra ela. Nós podemos desanimar e desfalecer, nos entregar diante da disciplina. A gente pode desanimar e não ter força para lutar e não apenas confrontar a disciplina, mas simplesmente deixar a vida te levar e me levar. Ou a gente pode resistir à disciplina ao ponto de ser necessária uma correção ainda maior, até mesmo a morte. Às vezes a gente esperneia, a gente grita, a gente brada tanto por determinadas coisas, que é necessário ainda uma disciplina maior para Deus dizer, para que a gente possa entender que nós devemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. A gente pode desprezar a disciplina e lutar contra ela, desanimar e desfalecer, resistir à disciplina e tornar necessária uma correção ainda maior, ou, tomara que esse seja o seu caso, tomara que esse seja o meu caso, podemos nos submeter à disciplina do Pai e amadurecer na fé e no amor. Para a gente concluir, a gente tem uma história para contar às nações. E essa história que nós temos para contar às nações pode ou tem o poder de transformar vidas. É verdade que muitas vezes que nós estamos à semelhança de Jonas e tomamos navios para lugares opostos à vontade do Senhor.
É verdade que muitas vezes nós colocamos o pé na estrada da desobediência e tentamos abafar as vozes que clamam aos nossos ouvidos, clamam ao nosso coração, a voz da consciência que diz: olha, cuidado, não vá por aí, não é aí que Deus quer que você esteja. Mesmo diante das várias manifestações da graça, da bondade, da providência de Deus, nós muitas vezes endurecemos o nosso coração. Então Deus permite que a gente caia, Deus nos lança ao chão, nos leva para o fundo do poço, porém Ele não nos deixa lá. Deus produz em nosso coração arrependimento, Deus nos oferece uma nova oportunidade. E assim como aquele filho pródigo da parábola contada por Jesus, que recebeu uma nova chance de recomeçar, de voltar à vida na casa do Pai, Deus também nos acolhe, Deus também nos abraça, mesmo diante das nossas vergonhosas quedas. Deus nos sustenta, Deus nos traz de volta. Deus é um Deus de recomeços. Todo dia, todas as manhãs, Deus sussurra em nossos ouvidos: comecemos novamente. Vamos começar de novo? Vamos tentar mais uma vez? Comece de novo. Você pode imaginar quão maravilhoso é isso? Deus simplesmente não guarda rancor, nada nos impropera, como Tiago vai dizer. Ele não passa no nosso rosto os nossos pecados, dizendo: olha, te dou uma nova chance, mas lembre-se, Deus não faz esse tipo de jogo com ninguém. Os nossos pecados foram apagados, lançados no mar do esquecimento. Isso é maravilhoso. A graça invencível de Deus restaura a nossa comunhão com Ele. E aí, Ele mesmo nos reintroduz à missão, dizendo: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, não apenas dentro do seu arraial, não apenas a quem te convém, mas vai para Nínive, vai fazer discípulo de todas as nações, sejam testemunhas. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Deus amou o mundo, e isso inclui os ninivitas. Isso inclui o pessoal que defende uma ideologia de esquerda. Isso inclui o pessoal que defende uma ideologia de direita. Isso inclui o pessoal que fica no centro, no meio termo. Isso inclui o pessoal daqui do Brasil, de Juiz de Fora. Isso inclui os cariocas. Isso inclui os nordestinos. Isso inclui os africanos. Isso inclui os negros, os brancos, os índios, os asiáticos, os latinos, os europeus. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Não ideologize a missão. Não deixe que isso aconteça. Deus amou o mundo, isso inclui aquela pessoa estranha, como você e eu. Deus continua sendo Deus das nações. Deixe-se levar pela vontade do Senhor. A graça invencível de Deus continua operando. Deixe-se levar, deixe-se vencer por ela. Alguém já disse que a vontade de Deus jamais nos conduzirá a um lugar em que a graça dele não possa nos guardar e em que o seu poder não possa nos usar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que pela sua graça invencível você tenha o seu propósito de vida restaurado, sua alegria restaurada, sua missão restaurada, seu ministério restaurado, e que você, a partir disto, seja reintroduzido à missão que não é nossa, a missão que é do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, te agradecemos e pedimos que o Senhor continue cuidando da gente e quebrando o nosso orgulho, quebrando a nossa arrogância, restaurando o nosso relacionamento com o Senhor e nos mostrando a urgência e a necessidade de obedecermos a tua vontade, ouvirmos a tua voz e sermos como um profeta obediente, segundo a voz do seu Senhor. Te agradecemos e pedimos que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que é o amor eterno, imensurável, sem igual de Deus nosso Pai, que o consolo, o conforto e o fortalecimento
do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor, reunida e espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente. Cristo deu-me o seu amor, seu amor. Jesus Cristo